Você já ouviu falar dos heteus? Talvez o nome soe familiar, vindo de antigas aulas de história ou de passagens bíblicas. Mas quem eram eles realmente? A verdade é que os heteus não foram apenas um povo qualquer. Eles foram uma das superpotências do mundo antigo. Um império tão formidável que seu nome ecoa tanto em tábuas de argila desenterradas por arqueólogos quanto nas páginas sagradas da Bíblia. Isso nos mostra que eles não eram uma pequena tribo, mas uma civilização que deixou uma marca profunda e duradoura na história. Vamos mergulhar na história desse povo fascinante. Do ponto de vista histórico, os heteus construíram um vasto império que dominou a região da Anatólia, onde hoje fica a Turquia, por cerca de 400 anos, de 1600 a 1200 a.C. Eles não estavam sozinhos no cenário mundial. Pelo contrário, eram rivais diretos de outras grandes potências, como o Egito e a Assíria. A rivalidade com o Egito foi tão intensa que culminou na famosa Batalha de Cádiz, onde os exércitos heteus enfrentaram as tropas do lendário faraó Ramsés II. Essa batalha foi tão épica que ambos os lados a registraram como uma grande vitória, mostrando quão equilibrado era o poder entre esses dois gigantes. No entanto, a Bíblia nos oferece uma perspectiva diferente, focando nos heteus que viviam na terra de Canaã. Segundo as Escrituras, eles eram descendentes de Et, um dos filhos de Canaã e neto de Noé. Bem antes da chegada dos israelitas, várias comunidades hetéias já estavam estabelecidas na Terra Prometida. Eles faziam parte das 7 nações que Deus instruiu Israel a expulsar para poder tomar posse da herança divina. A presença deles na região é muito antiga. Lembre-se de Abraão, o pai da fé. Quando sua esposa Sara morreu, ele precisou comprar um túmulo para ela. E de quem ele comprou? De Efron, o heteu. Ele comprou a caverna de Macpela, mostrando que os heteus já eram proprietários de terras e uma presença estabelecida em Canaã desde os tempos dos patriarcas. Isso nos leva a uma pergunta importante. Como era a cultura desse povo? O que os definia? Os heteus eram conhecidos, acima de tudo, por sua proeza militar. Eles tinham uma cultura fortemente militarizada e foram pioneiros no uso de armas de ferro em larga escala. Em uma época em que a maioria dos exércitos ainda dependia do bronze, ter acesso a armas de ferro dava aos heteus uma vantagem tecnológica esmagadora no campo de batalha. Sua organização, suas táticas de guerra e o uso de carros de combate faziam deles um inimigo temido por todos. Eram uma força a ser reconhecida, um povo de guerreiros. Mas a força militar era apenas uma face da moeda. Espiritualmente, a cultura heteia estava profundamente mergulhada na idolatria. Eles não adoravam um único Deus, mas um panteão complexo de múltiplos deuses e deusas, muitos deles ligados aos ciclos da natureza, à fertilidade da terra e, claro, à guerra. Seus rituais religiosos eram sombrios e complexos, envolvendo práticas de magia, adivinhação e ocultismo. E, infelizmente, a história e a arqueologia sugerem que, em alguns casos, seus cultos incluíam a prática abominável de sacrifício humano, com um foco terrível em crianças. A moralidade dos heteus, assim como a de outros povos cananeus, refletia essa escuridão espiritual. A sociedade era marcada por altos níveis de violência, corrupção e imoralidade sexual. Essas práticas não eram apenas falhas individuais, eram parte integrante da cultura, algo que, segundo a Bíblia, contaminava a própria terra. Eram atos que ofendiam diretamente a santidade e a justiça de Deus. O livro de Levítico, capítulo 18, descreve essas práticas em detalhes e adverte Israel a não seguir o mesmo caminho, pois foi por causa delas que a terra estava vomitando seus habitantes. Diante de um cenário tão sombrio, como Deus reagiu? É crucial entender que o juízo de Deus sobre os heteus e os outros povos de Canaã não foi uma decisão arbitrária ou repentina. Pelo contrário, foi um ato de justiça executado após um longo período de paciência. Em Gênesis capítulo 15, Deus faz uma promessa a Abraão e diz algo muito revelador. A descendência de Abraão voltaria para aquela terra, mas só depois de 400 anos, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Isso mostra que Deus concedeu séculos de tolerância, séculos em que esses povos tiveram a oportunidade de se arrepender, de abandonar seus caminhos corruptos. Quando o juízo finalmente chegou, com a entrada de Israel em Canaã, não foi uma questão de etnia ou de política,
não foi porque Deus preferia um povo a outro. Foi uma consequência direta da persistente corrupção moral e espiritual. Os heteus, junto com seus vizinhos, rejeitaram a verdade divina que estava disponível a eles através da criação e da consciência. Eles se apegaram firmemente a seus ídolos de pedra e madeira, e pior, influenciaram outras nações com suas práticas abomináveis. É por isso que Deus deu uma ordem tão severa a Israel, não apenas para não adotar seus costumes, mas para removê-los completamente, pois a convivência com essa idolatria levaria o povo de Deus inevitavelmente à apostasia e à ruína espiritual. Essa história, embora antiga, carrega um alerta espiritual poderoso e atemporal para todos nós hoje. O juízo sobre os heteus não é apenas um fato histórico para ser estudado em livros, é um princípio vivo que demonstra o caráter de Deus. Sim, Deus é longânimo, incrivelmente paciente e tardio em se irar. Ele oferece graça e misericórdia repetidas vezes. No entanto, ele também é perfeitamente justo e não ignora o pecado para sempre. A paciência de Deus não deve ser confundida com aprovação. Quando uma nação, uma igreja ou até mesmo um indivíduo decide conscientemente trocar a verdade pela mentira da idolatria, a justiça pela violência e a santidade pela corrupção, o juízo se torna uma consequência inevitável. Assim como aconteceu com os heteus, toda nação, toda igreja e toda pessoa que rejeita a luz e escolhe abraçar as trevas, cedo ou tarde, colherá os frutos amargos de suas escolhas. A história deles serve como um espelho, refletindo o destino que aguarda aqueles que se recusam a ouvir. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo te abençoou e te fez refletir, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas mensagens. Até a próxima!